Eu vim contar pra vocês aqui um pouco de um desabafo. Eu não tenho amigas. Eu sou uma mulher de 38 anos que não tem amigas. E quando eu falo que eu não tenho amigas, gente, é literalmente não tenho amigas. Eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas que eu cumprimento. Eu tenho uma vizinha maravilhosa que me estendeu a mão quando eu precisei. Mas ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida. Porque quando eu imagino de amigo, gente, eu imagino algo mais íntimo, sabe? Eu imagino aquela pessoa que você possa contar, que você vai lá desabafar a sua vida, que você vai pedir um conselho, que a pessoa também vai poder contar com você. É uma troca, né? Eu não sei se é bem esse o significado da palavra amizade. Eu nem sei, deixa eu ver. Vou até pesquisar aqui, para falar para vocês o que significa a palavra amizade. Ó, a palavra amizade significa sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas. Ó, quem é amigo, companheiro, camarada, configurado. Então, assim, pra mim, a amizade é algo mais íntimo. A amizade, um amigo de verdade, é, você convida ele para frequentar a tua casa, você frequenta a casa dele, claro que tem que ser aquela visita e você também frequentar daquela maneira sem ser invasiva, né, gente? Desde que você foi convidado na hora certa, no momento certo. Eu já tive amizades assim, porém hoje eu vivo uma vida totalmente solitária. Às vezes eu me sinto sozinha, muitas vezes eu não me importo de coração. Eu acho que eu já acostumei, porque eu sou aquela pessoa que eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Eu já tive muitas decepções com a amizade. Eu desde criança, adolescência, eu morei muitos anos, né, até os meus 17 anos na mesma cidade. Então eu tive algumas amizades ali de infância. E você sabe como é que funciona o adolescente, né? Minha hora que tá tendo amizade, já fica uma com raiva da outra. É aquela confusãozinha básica de toda menina adolescente, né? Mas enfim, dessas amizades que me surgiram lá na adolescência, eu sempre fui pessoa de pouco amigo, eu nunca fui de andar de grupo. Eu mantive uma amizade durante acho uns 15, 20 anos. Porém, no momento que eu mais precisei dessa pessoa, e foi uma pessoa que eu estendi minha mão algumas vezes para ela, ela também já estendeu minha mão algumas vezes, a mão dela algumas vezes para mim. Porém, depois de um tempo, eu vim contar pra vocês aqui hoje, gente, mais um desabafo. Eu tenho 38 anos e eu não tenho amigos. Eu tenho conhecidos, eu tenho uma vizinha que eu cumprimento ela, a gente até troca ali algumas ideias, algumas conversas, porém eu não considero ela como amiga, eu considero ela como uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa ali que mora próximo a mim, que eu sei que se eu precisar eu vou poder contar com ela ali. E ela também, se precisar de mim, ela pode contar comigo. Mas eu não falo da minha vida, eu não desabafo da minha vida com ela. Nós temos esse parâmetro, né? E amigo pra mim é algo íntimo. Amigo pra mim é aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que você pode desabafar, aquela pessoa que ela tá com você. Amigo pra mim é aquela pessoa que vai puxar a sua orelha quando precisar. Porque tem muita gente aí que fala que gosta de honestidade, mas na hora que a gente é honesta, a pessoa não aceita. Então, se eu gosto disso, amigo pra mim é aquela que vai falar, olha, você tá errada, você precisa fazer isso, isso e isso, sabe? Então, para mim, isso é o verdadeiro amigo. E da mesma forma, se eu precisar, se eu tiver de falar, eu também vou falar de uma maneira amorosa, de uma maneira sem crítica, mas que tentar, de alguma forma, ajudar esse amigo. E hoje em dia, eu não vivo isso, eu não tenho essa pessoa na minha vida, isso não existe na minha vida, isso não existe na vida do meu esposo. E talvez a pessoa que mais tem amigos aqui, talvez seria minha filha de 12 anos, até por causa da convivência escolar, né? Então lá ela faz as amizades dela. Meu filho também de 20 anos, ele é bem solitário, porém eu sei que ele tem um ou dois amigos só. E eu e meu esposo, nós não temos amigos. O meu esposo, ele ainda tem um monte de conhecidos, colegas, ele conversa ali com o pessoal, às vezes, da mecânica, ele conversa com o pessoal da academia, ele conversa com o pessoal ali que ele vai fazer a barba, cortar o cabelo. No meu caso, eu não tenho isso, sabe? Não onde eu faço a minha unha. Eu até converso, mas são coisas banais. Na academia eu cumprimento e converso com pouquíssimas pessoas, porém nós não temos uma amizade, nós temos ali uma convivência enquanto eu estou ali naquele período. Não falo de nada pessoal da minha vida, não comento nada pessoal da minha vida e assim a gente vai vivendo. Já tive sim algumas amizades, eu sempre fui uma pessoa de poucas amizades, mas eu entendi que realmente esse relacionamento de amizade é um relacionamento de interesse.
Quando você tem para poder oferecer, você às vezes tem amigos, quando você não tem amigos. Então eu prefiro viver sozinha, eu prefiro ficar na minha do que ficar andando com gente aí que, né, que é mal acompanhado, né? Gente, melhor sozinho do que mal acompanhado. E eu, quando eu era adolescente, eu tinha algumas amizades, inclusive tem uma amizade dessa que durou e até a vida adulta, então nós ficamos ali uns 10, 15 anos tendo contato entre amizade forte, amizade mais abalada, depois forte, abalada, até que a gente percebeu que realmente essa amizade acabou, ela já não existia mais, aconteceu uma situação muito ruim, muito chata. Eu fui ali aconselhar, ela me pediu um conselho de um assunto, inclusive tudo que eu falei pra ela, infelizmente aconteceu, ela não quis me ouvir. E aí acabou que essa ocasião, né, essa situação quebrou a nossa amizade. Nós até tentamos depois voltar a ter amizade, mas eu vi que já não existia mais esse elo entre nós. E acabou que ficou por isso mesmo, né? Cada um seguiu ali seu passo, até porque a gente não mora na mesma cidade, então cada um seguiu o seu rumo. Não nos falamos mais, não nos ligamos mais, tá tudo bem. Até porque hoje, na idade que eu estou, eu não seria amiga dela mais, porque eu tenho um outro princípio, eu tenho uma outra cabeça, eu tenho um outro pensamento, né? Eu dei uma evoluída. Então, eu acho que talvez ela, não sei, não tenho contato, né? Já tem mais de 5 anos que a gente não se fala, mas imagino eu que ela deva estar vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, então pra mim já não serviria. E então o que me fez hoje não ter mais amizades, é ficar sempre na minha, é conviver com pessoas. Eu prefiro ficar sozinha do que conviver com pessoas que não tá andando no mesmo caminho que eu, para poder ficar mais claro. Depois que eu comecei a praticar o autoconhecimento, eu descobri muitas coisas na minha vida, eu comecei a me conhecer e eu comecei a conhecer o outro. Então, assim, hoje eu percebi que muitas coisas que aconteceu na minha vida e vem acontecendo foi porque eu plantei, né? E uma delas também é referente a quem eu convivo, com quem eu converso, o que eu converso. Então, hoje eu tenho muita preocupação, sabe, de o que as pessoas estão falando comigo. Geralmente, as pessoas que eu convivia são pessoas que ou conversava comigo referente a falar mal de marido, ou era referente a alguma fofoca, ou era reclamando de alguma coisa que a vida, sabe aquela competição de desgraça básica? Então, geralmente as minhas amigas eram desse patamar. E eu também era desse patamar, né? Eu também vivia ali desse jeito. Então, assim, pra mim, na época, era normal. É normal as pessoas falarem o tempo todo de dívida, que tava cheio de dívida, que tá cansado, que não sei o que, que não sei o que. Pra mim era normal, porque eu também era essa. Eu também era essa reclamona, eu também era essa que murmurava. Eu também era essa que não via brilho nas coisas, que não via gratidão nas coisas. Eu também fui essa pessoa. Eu vim desse caminho. Só que eu mudei, algumas coisas mudou na minha vida. Hoje eu consigo ver a vida com gratidão. Hoje eu consigo não me envolver com nada que vá abaixar a minha energia. Se tem uma coisa que abaixa a energia da gente, é gente fofoqueiro, gente reclamão, sabe? Então eu prefiro ficar sozinho do que conviver com essas pessoas. A minha cabeça mudou, a minha mente mudou, mas a das pessoas não mudaram. Talvez as pessoas dos meus vizinhos não mudou, às vezes da minha família não mudou. Então, a maneira que eu posso fazer para poder viver de maneira diferente, de uma maneira que não estraga, gente, porque, nossa, aqui tá tão quente e os mosquitos ficam voando aqui. De uma maneira que não estrague, né, o meu dia, que não estrague a minha energia, que não abaixe a minha energia, realmente tentar viver na minha. Então, eu não coloco qualquer pessoa na minha... Nunca coloquei, pra falar a verdade, qualquer pessoa na minha casa. Então, hoje eu não coloco mesmo, sabe? Se a pessoa bebe, fuma, se a pessoa fala palavrão, se a pessoa vive uma vida loucona, eu acho que é o direito dela. O próprio Deus deu o livre-arbítrio de viver da maneira que quiser. Mas eu não sou obrigada a viver dessa forma, não sou obrigada a conviver com pessoas que vivem dessa forma. Então, por esse motivo, eu fico na minha, né? Infelizmente, no ambiente onde eu moro ainda, que é um ambiente simples, né? É uma periferia, as pessoas não teve essa mudança de chave. São poucas pessoas que eu consigo conviver e conversar de maneira saudável. Que seja um assunto saudável, gostoso de ouvir, sabe? As pessoas não teve isso. Geralmente é de cultura, a gente aprende, as pessoas que é pobre, a gente que vem de uma situação de vida mais simples, né? Eu sei porque eu tô falando de mim também, sabe? A gente aprende desde pequena a reclamar, a murmurar, sabe? A gente vem lotado dessas crenças limitantes, lotado dessas murmurações. Então, assim,
Hoje em dia eu tenho outra cabeça, hoje em dia eu aprendi que o quanto isso faz mal para minha vida, o quanto isso atrasa a minha vida. Entende? Mas as pessoas que eu convivo, as pessoas que vivem ao meu redor, não sabem disso ainda, não teve essa mudança de chave. E eu respeito isso. Até porque se eu começar a conversar às vezes, falar, gente, vamos agradecer, não, mas a pessoa vai começar a me chamar de chata, nossa, essa menina é chata, não, tudo ela é positivo, tudo ela é coisa boa. Eu gosto, hoje eu consigo se focar na solução e ver o lado positivo das coisas. Mas as pessoas ainda não conseguem fazer isso, né? Pelo menos as que eu vejo, né? As que ainda estão aqui ao meu redor. Então, por esse motivo, eu respeito e eu prefiro ficar na minha. E de coração, eu não sinto falta, eu fico feliz. Eu acho que esse canal aqui foi maravilhoso para isso, porque esse canal me deu a oportunidade aqui de falar, falar não, mas de repartir, né, de dividir com vocês tudo que eu venho aprendendo, tudo que eu venho trazendo para poder melhorar a minha vida. E eu sei que só vai me ouvir aí você, mulher que também quer melhorar de vida, você também que quer também ir por esse caminho aí de vida mais leve, vida mais próspera, sabe? De uma vida mais tranquila. Nós não precisamos viver a vida inteira murmurando só nesse sofrimento, não, sabe? Deus tem o melhor dessa terra pra gente, basta a gente plantar pra isso. Né? Em nome de Jesus. Eu acho que toda batalha tem como você batalhar de uma maneira mais leve. Enfim. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, por gentileza, o que você acha desse assunto. Se você também é uma pessoa que tem muita amizade, se você é uma pessoa que não tem poucas amizades, como que tá vivendo aí, qual a sua idade. Comenta pra mim, por gentileza, e se inscreva nesse canal, tá bom? Pra gente poder trocar mais experiência aí de vida. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.